Nossa gente, nossa história. Durante o verão do final de 2009 até a primavera de 2010, nossa equipe percorreu localidades nas zonas rural e urbana do município de Jequié. Através dos depoimentos de pesquisadores, a região foi que fez Jequié e de tradicionais líderes políticos, isso em 1947. Mas principalmente na própria voz do povo. De primeiro não tinha televisão, nem rádio. Buscamos desvendar dos fatos oficiais e nos causos populares. Era um movimento aqui, uma hora dessa aqui, tinha 20 animais ali para ferrar. Dos livros e da lavra, um pouco mais da identidade cultural jequiéense. Essa colorida colcha de retalhos, que é nossa história, habilmente confeccionada pelas mãos dessa gente no seu dia a dia. Bem guardado seja a noite com esperança do dia, bem guardado seja tu com a tua companhia. A colonização italiana, a migração italiana foi muito importante para Jequié. Então, em 1980, José Rotondano aqui se estabeleceu com a Casa Confiança. Ele percebeu logo, era um homem de visão, ele percebeu logo que Jequié estava nessa zona de confluência de várias estradas e tudo isso. E estabeleceu a Casa Confiança. Depois disso, outros italianos originários de Trecna, que fica lá no estado de Potenza, na Itália, então foram chegando para aqui e entraram justamente por esse interior, formando justamente uma cadeia, não é, de comerciantes. Mas o centro era justamente a Casa Confiança. Estabeleceu-se uma praça, que era a praça mais importante naquela época, que era a Praça do Comércio, e que posteriormente, não é, quando a Jequié se emancipou de Maracás, mudou o nome de Praça do Comércio para a Praça Luiz Viana, que foi o governador que sancionou a lei. Diante com essa migração italiana, automaticamente eles foram se estabelecendo em vários pontos, não, do interior do limite de Jequié. Acontece então que, por exemplo, em Itajuru, a vantagem de Itajuru é que lá a firma Grise, porque um dos herdeiros de José de Sá Bittencourt vendeu, tinha aquela fazenda Boca da Peça. Então, Boca da Peça foi vendida. E ali, então, há várias pessoas, o coronel João Carlos Borges, Cícero Antônio de Brito, avô de Dona Detinha, esposa de Lomanto Júnior, e outras pessoas. Depois chegou também Rafael Pinto, outro italiano. Há mais de 100 anos ele foi construído por um italiano que foi um dos desbravadores aqui de Itajuru, chamado Rafael Pinto. E aqui ele construiu esse prédio, e nesse prédio funcionava não somente o armazém de compra de cacau particular dele, como também o Instituto de Cacau da Bahia. E aqui tinha um emissário do Instituto de Cacau, tiveram 2 ou 3 gerentes do Instituto de Cacau da Bahia, e esse Instituto de Cacau era como se fosse um instrumento regulador de preço. Naquele período, então, houve o plantio do cacau, do café, do fumo, aí Itajuru começou a crescer e se desenvolver. É uma história interessante. É que saíram de Portugal 3 elementos, 3 irmãos. Um foi para o Rio Grande do Sul, o outro ficou em Pernambuco e o outro ficou na Bahia. Na Bahia, que foi o pai de Cícero Antônio de Brito. Ficou na Bahia. E aí o Cícero veio para cá, para essa região. E aqui começou também, com uma fazendinha, lagoa, que ele botou lá, o que ainda existe até hoje lá, o nome de lagoa, ainda tem esse nome. Ele começou a trabalhar e também prosperou muito. Prosperou, se tornou um homem rico, não é? O Cícero Antônio de Brito. Inclusive foi conselheiro daqui naquela época, né? Ele foi conselheiro aqui de Jequié, da Câmara Municipal de Jequié. Então, essas pessoas, meu pai, Cícero Brito, e
E mais uns 2 fazendeiros que chegaram, que no momento não me ocorre o nome, que começaram em Itajuru, que naquela época chamava Boco da Peste. Minha família, meu pai veio para aqui relativamente novo, em 1906, tem um século já, né? E estabeleceu-se lá em Itajuru. Naquele tempo a dificuldade muito grande, não havia transporte, se viajava de lá para cá a cavalo, né? Depois as coisas foram acontecendo, veio a estrada de rodagem, veio a luz elétrica, veio, afinal de contas, o progresso atingindo Itajuru. E isso tem um século já de vida. Ele veio de Castro Alves. Ele veio com o pai dele para Maracás. O pai dele era farmacêutico, prático, botou uma farmácia por lá. Depois de Maracás ele veio para aqui. Daqui ele foi lá para Itajuru, isso em 1906. Como aqui era um local de entreposto de mercadorias, né? Ou seja, quando teve a primeira estrada de carro, as mercadorias vinham para aqui, para Itajuru, e daqui carregavam as tropas de animais, né? Para distribuição para Pau-Brasil, para Itagi, para Iquara, para Distampina, hoje Itajibá, Dariomeira e todas essas localidades. Então isso foi criando a construção de casas, etc., um comércio que floresceu e frutificou por muito tempo. Era um movimento aqui para ferrar animal. Você sabe o que é ferrar animal, não sabe? Chapear animal. Era um movimento aqui, uma hora dessa aqui, tinha 20 animais ali para ferrar. Entendeu? Eu queria ferrar o meu, ele para ferrar o dele, o outro. O pessoal vindo das roças que ferrar os animais aqui. Ele organizava isso? Tinha esse relógio e trabalhava o dia todo. Ele não ia em casa almoçar, ferrando animal. Porque tropa aqui, saindo de Itajuru, você saía por dia, numa época dessa que nós estamos agora, que é a frase de Cacau, 20 tropas por dia. 20 tropas seria 200 burros carregados. Todo dia chegava aqui mais ou menos 200 burros e saía, vinha carregado e voltava carregado. Entendeu? Isso era constantemente. Como ali do outro lado do rio, passava mais de 1.000 e tantos boi por dia, que hoje a gente não vê mais, que é tudo de carro. Tinha gente que vinha fazer a feira aqui, naquele tempo de Rafael Pinto, entendeu? Seu Manuel Bonfimora, que eram os quilombos daqui. Entendeu? Foi bem movimentado isso aqui. Até que, com a construção da estrada fora de Itajuru, passava essa estrada que depois se estendeu até Ilhéus, né, que é a denominada Estrada Beira-Rio, e com o asfaltamento da outra estrada, Itajuru perdeu bastante a sua força comercial e principalmente em virtude da extinção das pequenas glebas de terra, os pequenos latifúndios, os mini latifúndios, que eram extremamente produtivos. É uma pena ter sossego aqui ainda, mas não tem aquele movimento, né? Comercialmente caiu muito depois dessas rodovias aí. Por outro lado, nós vamos encontrar também aqui no Rio Jiquezinho, que cresceu também com várias estradas em busca de, seguindo o curso do Rio Jiquezinho, seguindo justamente para Água Branca e por aí afora, e ali também por causa desses produtos que vinham para essa região. Agora, Itajuru, como eu lhe disse no início, então foi dividido, então a política de lá era, de um lado, João Carlos Bode, que tinha uma fazenda muito importante lá, que tem até hoje, né? E Cícero Antônio de Brito, né? Pai de Léo Brito, de Ulisses Brito, tudo isso. E fazia uma oposição muito grande, né? Enquanto João Borges ficava ao lado de Dr. Pereira, Cícero Antônio de Brito ficava ao lado de Urbano de Souza Brito Gondim, que foi o primeiro intendente. Posteriormente chegou João Carlos Borges. João Carlos Borges, o pai de Valdomiro Borges, né? Chegou, comprou a fazendinha de meu avô, que é hoje a Fazenda Providência, entendeu? E ali se instalou também, progrediu bastante com a cultura de cacau, entendeu? Chegou, foi nosso prefeito, entendeu? Foi deputado estadual também aqui. E uma família que se tornou assim histórica. Ele botou um negócio, começou a comprar um pedacinho de terra, ele foi expandindo. Depois ele veio a falecer relativamente novo, com 59 anos de idade.
já tinha uma parte da propriedade, depois nós fomos aumentando. Hoje a propriedade tem praticamente o duplo da área que deixou e tem uma produtividade muito boa, tem aspecto que poucas propriedades rurais de cacau têm na Bahia, que é um serviço de irrigação. Nós temos quase 5 quilômetros de canal por dentro de roça de cacau irrigando. Houve naquela época o Dorival Borges, que foi candidato a prefeito, foi político aí em Jequié, lutou muito e trabalhou muito por Jequié também, embora indiretamente, mas trabalhou. Agora, Valdomiro Borges foi nosso prefeito também, que depois houve assim, uma aproximação entre Antônio Lomanto, que era o nosso dirigente político, nosso chefe político, houve uma aproximação entre Lomanto e Valdomiro, e então nós votamos nele para prefeito, ele foi eleito. Meu pai foi eleito intendente naquele tempo, chamava de intendente, em 1924. Depois, quando o Juraci Magalhães veio para a Bahia, convidou para ele ser prefeito daqui, ele aceitou. Mas adoeceu, teve que se retirar. Depois, eu tive um irmão que foi candidato aqui a prefeito, não conseguiu ganhar a eleição. Eu, que era menos político do que meu irmão é uma pessoa muito estimada aqui, Dorival Borges, a cidade conhece. Eu depois vim para aqui e ganhei, fui candidato e ganhei a eleição. E houve um fato que, quando Valdomiro Borges era prefeito, então existia um movimento visando a emancipação política de Jequiézinho. Então, Jequiézinho queria se separar de Jequié, não, se emancipar como Jequié se emancipou de Maracás. Então, o prefeito Valdomiro Borges foi que fez, construiu a prefeitura lá em Jequiézinho, justamente colocando a prefeitura lá em Costa, automaticamente neutralizar esse movimento em Costa. Ele tinha lançado um candidato a vereador e o candidato dele obteve 36 votos e eu tive 900 e tantos, entendeu? Quase 1.000 votos. De maneira que o Urbano fez uma brincadeira. Eu até pedi ao Urbano, por favor, não faz isso não. O Urbano era muito pilérico, sabe? Ele fazia muita pilhéria. Valdomiro, se você tem uma votação formidável. Brincou muito, né? Depois, o Romanto, que foi prefeito pela segunda ou terceira vez, me convidou para eu substituir. Eu não quis, porque eu já tinha sido. A cidade devia dar oportunidade a outros. Afinal de contas, ninguém tem estrela na testa. Ele insistiu muito, então, o que é que eu fiz? Me livrei dele, pega a minha senhora, 2 netos, fomos passear na Europa de navio. Quando eu voltei, tinha passado o tempo do registro. Nós éramos assim, opositores políticos, mas nós éramos muito amigos, sempre nos damos muito bem, eu e Valdomiro. Mas sempre estive na política aqui. A prova disso é meu filho, né? O filho não era político nem coisa nenhuma, mas um dia ele me perguntou, meu pai, meu avô foi prefeito, foi político aqui em Jequié, agora o senhor também foi. O que é que o senhor acha de entrar na política? Eu fiz ver aí os prós e os contras, como tem tudo na vida. Não tem nada que só seja pró, nem nada que seja contra. Ele entrou. Quando chegou no meio da campanha, um dia ele me disse, meu pai, se o senhor tivesse me dito o que era uma campanha política, eu não tinha entrado de jeito nenhum. Entrou e deu certo. Governador do Estado, senador. E eu já estou com 92 anos, com saúde relativamente boa. Brinco muito, não peço mais nada às vezes para ele não se zangar comigo. E uma coisa interessante sobre Itajuru, porque a sede da Fazenda Borda da Mata ficava perto de Itajuru. Quer dizer, a 1,5 de Jequié, da cidade de Jequié. Ali foi criado Sobrado, que é a sede. E o mais curioso de tudo isso, que José de Sá Bittencourt foi quem trouxe os primeiros escravos negros para Jequié. Um homem que participou da Conjuração Mineira, né, para tornar o Brasil livre de Portugal, dos impostos, ao lado de Tiradentes e de tantos outros, né, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e portanto, então que libertava tudo isso. Então, por uma dessas sei lá, por um desses paradoxos, foi justamente quem trouxe os primeiros escravos negros para a região. Aqui, esse raminho é o rezar do oiado. Quer dizer que, quando vai rezar o oiado,
reza com esse ramo, reza com esse, depois volta, reza com esse, volta, reza com esse, assim, ó. Olhado, Pai, Filho e Espírito Santo também. Olhado, quebrante, espanto, inveja, mofina. Com 2 te botaram, com 3 eu tiro, com os poderes de Deus, da Virgem Maria. Se esse olhado foi em teu comer, foi em teu beber, em tua boniteza, em tua feieza, se foi de gordo, foi de magro, foi de feio, foi de bonito, se foi no teu dormir, no teu levantar, se foi no teu trabalhar, e te botaram esse olhado, se foi homem, foi mulher, se foi parente, se foi estranho, foi conhecido, se foi amigo, foi inimigo, Jesus tira todo olhado, quebrante, espanto, inveja, mofina, constipação, montuosidade, todas as usuras, inveja, admiração, sentimento de Jesus tira com os poderes de Deus, da Virgem Maria. Que Deus, quando nasceu, não existia nem olhado, nem quebrante, nem mofina, nem usura, nem admiração. Só existia tudo alegria. Assim, Jesus Cristo vai existir todo em teu corpo, com os poderes de Deus, nosso Jesus Cristo. Assim como a mula de padre não teve parte nessa missa do altar, assim o olhado, o quebrante, o espanto, a inveja, a usura e a admiração, né, ter parte em tu, com os poderes de Deus. A gente fala o nome da pessoa, né? Pai, Filho e Espírito Santo também. Aí é o olhado, tem que ter olhado, viu? Que folhas são essas? Qualquer folha que você pegar, você pode rezar. Aqui vence tudo, um pezinho de planta que tem aí, eu não tinha outro, tirei. E a senhora aprendeu isso como? Eu aprendi, a minha avó, mãe véia, vinha aquele pessoal tudo lá para casa para ela rezar, né? Rezar de olhada. A gente menino sabe que é curioso, né? Aí ficava, aí ela rezando. Aí quando ela saía, pegava o ramo, também rezava os meninos. Precisava, ela rezava a gente, né? Mãe véia rezava a gente prendeu. Aí Zipa, chegava as pessoas doentes da perna, ia para rezar, mãe véia rezava, e ela ensinava a gente também, né? Dindinha, né? Todo mundo, nós parentes, todo mundo. Ia chegar e rezava, a gente também estava ali junto, prendia. A senhora nasceu onde que a senhora estava falando? Eu nasci no Estreito, né? A fazenda, o lugar da gente chamava Nova Esperança, no Estreito. E a senhora aprendeu com a sua mãe? Com minha avó, as minhas 2 avós, mãe véia, que chamava Antônia, e Cândia, que é a minha avó, a mãe de mamãe. Aprendi com ela. Finado de Arquino, meu tio, papai, tudo rezava. E a senhora sabe, eles nasceram lá também no Estreito ou em outro lugar? A senhora sabe onde nasceram? Foi meus tios. Agora a mãe Dindinha nasceu, veio de Valença. E mãe véia também veio de Valença. A Margosa? Não, Dindinha, Valença. E mãe véia que veio de Margosa. Eu rezava assim, né? Quando é um dia, eu estava lá em Jiquezinho, na rua São Paulo. Aí chegou uma mulher chorando. Falei, o que é, dona? Ô, minha filha com 2 anos, a menina está com a perna dura, vermelha, igual um sangue. E o povo diz que é de pele, eu não acho pessoas nenhuma para rezar. Aí eu disse assim, bom, dona, eu vou rezar, quando a senhora acha outra melhor para rezar, eu vou lá rezar a sua filha. Foi mais ela. Eu fazia dó, viu? Eu peguei, rezei a perninha da menina, com azeite doce, rezei, vim-me embora. A senhora não moe a perna da menina, não. Aí, foi no outro dia, eu tornei a ir, e a menina estava a perninha desinchada, eu rezei 3 vezes, a menina sarou. Elas pegaram uma argolinha desse tamanhozinho de diamante e me deram. Oh, minha alegria com esse diamante, eu não usava, é guardado. A ladrona chegou e me roubou. Falei, mas é isso mesmo, né? Mas a senhora nunca cobrou, não, né, pai? Não cobro nada. As palavras de Deus, eu ganho presente, né? Se a pessoa quiser, dá mas para mim, não cobro não. Em 72, eu fui trabalhar em São Paulo. Quer dizer que eu trabalhei 10 anos, mas sempre trabalhando, mandando dinheiro para minha mãe aqui, mas meu filho, as casas dos outros. Depois de 10 anos, eu voltei para dentro de casa, vim tomar conta de meus filhos, que eu levei 2 e ficou um aqui, mamãe, 2. Aí eu vim, tomei conta
E ela que morava aqui com a mamãe, tudo aí fiquemos, mas morri um bocado. E nós estamos nós duas aqui. E a senhora trabalhou com o quê? Casa doméstica. Cozinha dos outros, minha filha. E aqui também. Só teve que eu trabalhei só no Perpétuo Socorro, quando eu cheguei em São Paulo, que fui trabalhar, lavar roupa e passar lá na Perpétuo Socorro. Doutor Bento, doutor Paulo, doutor Carlos, doutor Lenício, doutor Danilo, né? Dona Nilza, a mulher do doutor Carlos. Trabalhei para esse povo tudo. Deixei grandes amigas lá. Tanto que eu doença que eu chego lá que eu interno, quando eu vejo, vem tudo me ver. Graças a Deus, minha filha. Depois a Finaliane falou, doutor Ivan, ele vinha, Dona Luzia, que é doutor Ivan? Pega 3 raminhas para me rezar. Eu ficava com a vergonha. O doutor pedia para a senhora rezar. Aí eu rezava a ele. Aí, Dona Luzia, a senhora tá banguela toda? Olha, eu vou lhe dar essa chapa. Falei, tá certo, doutor. Eu fiquei com vergonha. Ô, Luza, aquele mau carinho. Doutor Ivan disse que é para tu ir para casa, levar lá uns 3 meses. Falei, o que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa que você me mandar embora? Não, Luza, porque tu tá doente. Não, eu não vou, não. Não, ele disse que é para você ir. Mas, meu irmão, foi uma tristeza para mim. Aí depois fui entendendo, né? Foi entender que foi o melhor para a senhora. Foi, meu irmão. Com 3 anos, eles mandaram me chamar e me aposentaram. Eu tinha lá nós estávamos no sul, tinha um boi. Um boi bom de doutor Esvarda e o boi engasgou com um bangunço de jaca. Aí quando nós vim da roça, seu gringo gritou, dona Bíblia, vem cá, ligeira. Aí eu cheguei e disse, a senhora rezar esse boi de engasgo, que esse boi morrer, o doutor Esvarda mata nós. Aí eu cheguei e rezei com a mão de pilão. A gente bota a mão de pilão assim e reza. Tava aquele nozão assim, ó. Quando eu acabei de rezar, o boi de engasgo. E é com a folha também? Hã? É com a folha não, também que reza? Eu não rezo com folha, não. Reza de mão. Minha mãe rezava de cobra.